Você é uma pessoa que quando começa alguma coisa vai até o fim? Ou se algo sai fora daquilo que você planejou, acaba desistindo? O que faz uma pessoa desistir ou perseverar? Esse é o assunto do nosso bate-papo de hoje com o psicanalista Jonatas Liaches. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? Bom, a gente acabou de falar da perseverança dos soldados, né? No dia D. Do exército no dia D. Que foram lá e tiveram muitos problemas e tal. A gente pode dizer que hoje a gente não tem mais essa bravura diante das circunstâncias do mundo, da vida? É interessante distinguir, por exemplo, nesse caso episódico do dia D, havia um foco específico, né? E é interessante porque algumas coisas estão relacionadas. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisava distinguir insistência de perseverança. São coisas distintas, né? A insistência seria mais ou menos você fazer um esforço repetido numa única direção. Você tem um objetivo, então você se esforça naquilo. A perseverança, diferentemente, é um esforço repetido também, mas na direção certa. Por quê? Porque você pode estar insistindo na coisa errada. Então, a insistência nem sempre traz resultados positivos. Tem uma frase erroneamente atribuída ao Einstein que diz que é insanidade você fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Pode não ser dele a frase, mas é muito boa, porque ela tem esse sentido. As pessoas fazem tantas coisas o tempo todo, mas eu estou fazendo, por que não acontece? Por que não acontece? Mas ele pode estar fazendo a coisa errada. Então, isso não é perseverança, é insistência. Teimosia? Ou teimosia, pode ser teimosia. A perseverança, por sua vez, tem a ver com você achar o foco primeiro e depois você empenhar esforço. Por isso que o dia D foi uma perseverança, porque havia um foco, houve todo um planejamento de meses para que pudesse fazer aquele desembarque, sabendo que haveria baixas muito grandes e tudo mais, mas era um esforço na direção certa. Há um ditado chinês que diz que se você quiser erguer uma montanha, basta carregar um balde de terra todo dia. Exatamente. Isso é perseverança. Exatamente. Agora aí vem uma outra pergunta. Como saber se eu estou teimando ou perseverando? Quais são os indícios que podem me ajudar nisso? Eu acho que assim, a gente precisa achar um caminho no meio termo que chama-se tolerância. Eu preciso aprender o que é tolerância para entender o que é perseverar e o que é deixar de fazer. Então, aquela margem de segurança que a gente tem que descobrir. Mas é difícil ser tolerante no mundo de hoje. Por quê? É interessante. Como é que a gente encontra tolerância? Se você buscar algumas coisas. Por exemplo, se você tem muitas opções, você encontra duas coisas. Primeiro, conforto. Você tem tantas escolhas a fazer que você vai acabar escolhendo as coisas que te são mais agradáveis. Uhum. Mas há um resultado paradoxalmente diferente, que é o seguinte: mesmo depois de eu ter feito a minha escolha, vai vir uma sensação, será que eu fiz a escolha certa? E se? Aí vem a insegurança. Então a gente tem conforto e insegurança ao mesmo tempo. Então a teimosia tem a ver com as nossas faltas de escolhas corretas ou de percepções daquilo que pode nos levar a uma escolha boa. Então, essa é a diferença. A teimosia pode ser aquela insistência que eu falei no início, um esforço repetido, mas numa única direção. Você não se abre para outras coisas. Uhum. E a perseverança é numa direção correta. A gente vive, né, eu brinco, eu falo, se não fosse para aprender, a gente não estaria aqui. Uhum. Mas assim, a gente tem muitas dificuldades, passa por situações que você fala, nossa, mas bem agora está acontecendo isso, né? Uhum. O foco firme vai te ajudar a passar por isso ou, de repente, entender isso de uma outra forma? Eu acho que você falou a palavra-chave. Se eu pudesse dar um conselho, como é que a gente encontra o caminho correto da perseverança? É o foco. Mas só que a gente também precisa definir o que é foco. Porque a gente vive num mundo em que todo mundo fala frases prontas e muitas vezes a gente acaba repetindo e existia na Alemanha antiga um ditado que dizia, repita 1000 vezes uma mentira que ela vai se tornar uma verdade. Uhum. Então, o que é foco de verdade? Você tem toda a razão, foco é essencial nesse processo. O que é foco? Foco não é eu fazer alguma coisa perseverantemente em cima do meu desejo, do que eu desejo.
Foco não é fazer o que eu quero em cima do meu desejo. Foco é descobrir se o que eu desejo é o certo a se fazer. Quer dizer, então inverte-se de novo. Eu preciso saber o alvo para depois me empenhar na direção dele. Então, o que é o foco? Eu descubro se o meu desejo ele é necessário. Quantas vezes a gente desejou alguma coisa que não era necessária? Simplesmente por uma vaidade, por um prazer momentâneo, e depois vem a consciência pesada. Ou para provar, né? Para provar para alguém, exatamente. Então, mas você falou certo, o foco é essencial, mas o foco tem que ser filtrado. O que eu desejo é o que eu preciso? Se o que eu desejo é o que eu preciso, então agora em cima disso, eu vou me empenhar, eu vou perseverar. E assim, para a gente deixar para o pessoal em casa, qual seria um bom olhar ou uma boa perspectiva para se pensar, não, eu preciso perseverar nisso? Claro, a gente falou do foco, mas às vezes é um pouco mais abstrato que isso, né? Quando chega aí uma dificuldade ou quando vem várias dificuldades. Eu acho que o melhor conselho seria um que eu tenho repetido aqui, inclusive, várias vezes: desacelerar. Vivemos num mundo de mudanças muito rápidas e mudanças muito rápidas nos levam a escolhas erradas, né? Então, a gente tem, por exemplo, a tecnologia o tempo todo está mudando. Então, você está sempre trocando de celular, de computador, de televisão. Já tem TV de 8K já. Então, já é aquela tentação. Eu preciso me empenhar para buscar isso. Só que ainda não desfrutei nem da de 2K, que ainda tem a de 4K no meio. Então, assim... desacelerar significa eu me assentar, eu olhar melhor as coisas, porque a gente está num mundo de mudanças muito rápidas e vendo tanta coisa, e a gente tem a sensação de que a gente está perdendo alguma coisa. Interessante que isso migrou do ambiente das escolhas, da tecnologia, da profissão, do trabalho, para o campo das relações. É por isso que hoje não se fala em namorar, tá ficando. É o crush. É o crush, é só aquela coisa do momento. Então, não há pontes sólidas, não há relacionamentos profundos, é tudo mais superficial. Tempos pós-modernos, né? Então, desacelerar, começar a pensar uma coisa de cada vez, porque a gente pensa muito rápido. Elaine, a gente está pensando muito rápido e a gente não consegue aprofundar no conhecimento e na percepção do valor daquilo que a gente está pensando. Então, as nossas escolhas são feitas muito rápidas. De repente, você faz uma escolha rápida, achando que é correta e é incorreta. Aí você insiste naquilo e não é perseverança, é insistência, teimosia. É isso que acho que o primeiro passo fundamental é desacelerar, pensar devagar e experimentar as coisas. Não só escolher antes de experimentar, só pelos olhos. Aliás, teve uma que olhou e viu que o fruto era bonito, comeu e deu no que deu. A humanidade está aí para provar. Muita calma nessa hora. Muita calma. Tá certo. Obrigada mais uma vez. Obrigado você.